Bom dia, queridos alunos. Acordaram bem? Estão bem dispostos para mais uma videoaula na disciplina de Ciências? Coloquem a data de hoje. Hoje é 23 de nove de 2020. Hoje nós vamos estar falando sobre o vento e os tipos de vento. Preste bem atenção nessa aula, para que na hora que você for fazer sua atividade, você não ter dúvidas. Então vamos lá, galerinha. Vamos começar a nossa videoaula hoje falando sobre o que é o vento. Vocês sabem aí, crianças, o que é o vento? Os ventos consistem no deslocamento em sentido horizontal de grandes massas de ar, que se movem em torno de quem? Que se movem em torno da superfície terrestre a velocidades muito variáveis, abrangendo áreas cujas amplitudes são igualmente diversas, ou seja, o ar em movimento. Observe as imagens abaixo, prestando bem atenção em cada imagem. Já observaram? Já prestaram atenção? Então vamos lá. Como os ventos se formam? Alguém sabe aí como é que os ventos se formam? Então, o aquecimento da superfície terrestre faz com que a camada de ar próxima a ela se aqueça, fazendo com que ela fique mais leve e suba. O ar frio, por sua vez, torna-se mais pesado. Se ele se tornou mais pesado, a tendência dele vai ser o quê? A tendência dele, ele tende a descer. Portanto, à medida que o ar quente sobe, o ar frio toma o seu lugar. Esta movimentação do ar, ela origina quem? Ela vai originar os ventos, que sopram na superfície da Terra dos centros de alta pressão para os de baixa pressão. Então, nós vamos começar aqui na setinha onde está escrito baixa pressão, que está escrito corrente de ar descendente. Aí nós vamos para a próxima setinha, ventos superficiais. Depois, alta pressão, que é onde tem corrente de ar ascendente. E aí nós vamos para os ventos da atmosfera superior. Preste bem atenção nas setinhas, observe com calma. E agora vamos falar dos aparelhos que medem a direção, sentido e velocidade dos ventos. Na primeira imagem aí nós temos o catavento. Na segunda imagem, nós temos a biruta. E na terceira imagem, nós temos o anemômetro. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de ventos. O vento, ele pode ser considerado como ar em movimento. Resulta do deslocamento de massas de ar, derivado dos efeitos das diferenças de pressão atmosférica entre duas regiões distintas e é influenciado por efeitos locais, como a orografia e a rugosidade do solo. Essas diferenças de pressão têm uma origem térmica, estando diretamente relacionadas a quem? Elas vão estar diretamente relacionadas à radiação solar e aos processos de aquecimento das massas de ar. Portanto, formam-se a partir de influências naturais, continentalidade, maritimidade, latitude, altitude e amplitude térmica. Os diferentes tipos de vento geralmente são classificados
levando em conta 3 fatores. Fatores esses que são primordial para sua classificação. Nós vamos ter, primeiro, a pressão, segundo, a temperatura e terceiro, a velocidade da camada de ar. Vamos limitar nossa classificação estudando os ventos de acordo com sua velocidade. Vento é um termo genérico que identifica o ar em movimento independente da velocidade. Agora nós vamos estudar aí sobre a brisa. O que é a brisa? A brisa é um vento de pouca intensidade que geralmente não ultrapassa os 50 km por hora. Certo, crianças? A brisa, ela é considerada um vento fraco e agradável. Pode ser marítima ou terrestre. A brisa marítima ocorre de dia e se desloca do mar para a terra. Ela se forma porque a terra esquenta mais depressa que a água do mar. Então, o ar próximo à terra é aquecido mais rapidamente, fazendo com que ele suba e o espaço deixado por ele seja ocupado pelo ar mais frio, que está próximo ao mar. Certo, crianças? Isso aí são características da brisa. Agora nós vamos falar sobre o ciclone. Caracteriza-se por uma tempestade violenta que ocorre em regiões tropicais ou subtropicais, produzidas por grandes massas de ar, em alta velocidade de rotação, e evidencia-se quando ventos superam os 50 km por hora. Furacão é o vento circular forte com velocidade igual ou superior a 119 km por hora. Os furacões, eles são quem? Eles são os ciclones, que surgem aonde? Que surgem no Mar do Caribe, que fica onde? No Oceano Atlântico ou nos Estados Unidos. Giram, eles vão ter um giro, eles giram no sentido horário. Esse sentido horário está se referindo no hemisfério sul, ou o anti-horário, que se refere no hemisfério norte, e medem de 200 km a 400 km de diâmetro. Sua curva se assemelha a uma parabólica. Agora nós vamos falar sobre o tufão. É o nome que se dá aos ciclones formados no sul da Ásia e na parte ocidental do Oceano Índico, entre julho e outubro, e é o mesmo que furacão, só que na região equatorial do Oceano Pacífico, certo? Os tufões surgem no Mar da China e atingem o leste asiático. Observe as imagens abaixo, que está representando cada um. Tornado é o mais forte dos fenômenos meteorológicos, menor e mais intenso que os demais, com alto poder de destruição. Seus ventos atingem até 500 km por hora. O tornado ocorre geralmente em zonas temperadas do hemisfério norte, certo, crianças? O vendaval é um vento forte com um grande poder de destruição, que chega a atingir até 150 km por hora. Ocorre geralmente de madrugada e sua duração pode ser de até 5 horas. Vocês com certeza já assistiram filmes, já assistiram reportagem onde mostrava
né? O furacão, o tufão, nos jornais vivem passando reportagem referente a esses tipos de fenômeno, ou seja, referente a esses tipos de ventos. Agora nós vamos ver a utilidade dos ventos. Energia eólica é aquela gerada por quem? É aquela gerada pelo vento. Desde a antiguidade, este tipo de energia ele é utilizado pelo homem, principalmente nas embarcações e moinhos. Atualmente, a energia eólica, embora pouco utilizada, é considerada uma importante fonte de energia, por se tratar de uma fonte limpa. Não gera poluição e não agride o meio ambiente. Grandes turbinas, aerogeradores, em formato de catavento, são colocados em locais abertos e com boa quantidade de vento. Através de um gerador, o movimento destas turbinas gera energia elétrica. Observe aí a imagem abaixo, preste atenção. Vocês podem estar... O slide é uma complementação para o aprendizado de vocês. Eu peço que todos façam a leitura desde a página 107, que é onde começa o nosso conteúdo, a página 108, a página 109, a página 110, 112, 113, 114, 115, para que você aprimore mais o seu aprendizado sobre o vento e sobre os tipos de vento. A atividade está na página 111, 116 e 117. Atenção para esta observação. Na página 118 tem uma experiência muito bacana para vocês fazerem, certo? Vocês vão fazer um vídeo gravando essa experiência passo a passo. O nome dessa experiência é balão a jato. Quando você for gravar o vídeo, primeiro você vai treinar, né, o passo a passo, para aí sim você fazer a gravação para que seu vídeo fique bom. Faça a sua apresentação. Bom dia, né? Sou o aluno tal, sou aluno do 4º ano e hoje vou apresentar a minha experiência sobre o balão a jato. Aí você vai registrar todos os passo a passo. Não é difícil essa experiência, é algo que vocês vão poder realizar e vai ser muito bom para a aprendizagem de vocês. Essa experiência ela vai valer de 0 a 2 pontos, são pontos acumulativos para a disciplina de ciências. Portanto, eu peço que todos se esforcem e façam a sua experiência para você ganhar a sua pontuação, certo? Fiquem com Deus e tenham um excelente dia.